Bem, no seu sistema, você vai ter um conjunto de componentes que você elegeu, que você decidiu que eles são importantes ser observados. Lembra daquilo que eu falei antes? Lá atrás, você tem que definir os componentes que são relevantes. Então, você vai definir quais são os componentes que são importantes. Então, você vai mensurar, vai observar, vai medir, vai monitorar aqueles componentes que são relevantes. Os que não são relevantes, você vai deixar de lado. Certo? Então, você tem um conjunto de componentes que você vai monitorar. Aí, vamos lá. Deixa eu parar aqui. Então, vamos supor que o sistema da gente, vamos trabalhar aqui com um exemplo pequenininho. Pronto, vamos usar esse exemplo do banco. Tá? Tem um caixa, né? E tem um gerente, certo? Então, eu vou observar esse sistema por um período de tempo. Tenho dois recursos, no caso, de interesse. Vamos supor que o tempo de observação seja 8 horas. 6 horas, não? Não, então temos aqui esses dois recursos. Então a gente vai monitorar esse recurso por esse período. Então, a gente tem aqui o conceito de AI. A é de chegada, de arrival. Eu estou usando a mínima notação do texto original. Certo? A é de arrival. AI. Aqui eu vou ter um número, vou chamar AC. E AG. O que é o AI? É o número total de solicitações, no caso aqui, solicitações vão ser chegadas, de clientes. Número total de solicitações ou de chegadas ao caixa, de clientes que chegaram ao caixa. Dentro deste período observado. Certo? Então, vamos dizer que o AC, nas 8 horas, for então, está 40 clientes, certo? E foram ao gerente 5. O AI, o A0, é o número de clientes que chegaram ao banco. Chegaram ao banco. Vamos supor que isso aqui é um composto bem pequenininho, um composto bancário. Certo? Só um gerente lá, um subgerente lá, Então, vamos dizer que nesse período aqui também chegou somente as 40 pessoas. Chegou foi o banco, então chegou e falou que o guarda voltou, né? Vamos ver que não tem nada que contar aí. Então o cara chegou e foi. De 40 pessoas, o banco está vazio. Nós vamos no departamento. E aqui, o CI é o número de serviços ou de operações ou de clientes que finalizaram suas operações. O número de serviços que foram finalizados no recurso, naquele período observado. Tudo aqui é esse período. Então, aqui eu tenho um C e um CG. O número de operações que foram finalizadas nesse período. Então, vou dizer aqui que o C também foi 40.
porque as pessoas chegaram possíveis, 15 pessoas. Bom, pode não ter sido satisfatoriamente sim, mas possível, tá certo? E também aqui, concluído das 5. Importante detalhar. Essa análise que a gente vai estudar aqui, toda ela é baseada, considera que o sistema é chamado de balanceado. O que é um sistema balanceado? É que dentro do período de observação, o número de operações que chegaram aos recursos foi o mesmo número de operações que saíram do recurso. Quando você mensura as coisas no sistema computacional, as coisas não dão exatamente assim, mas dão, dependendo se o sistema está numa situação de razoável estabilidade, as coisas ficam razoavelmente próximas, tá certo? Então, muitas vezes a gente ajusta um pouco, porque muitas vezes não vai ser exatamente. Porque quando às vezes você começa, no banco não, porque o banco é banco, porque eu sei que ninguém vai estar dormindo dentro do banco. O banco quando eu abro está vazio. E quando eu fecho o banco, eu deixo ele vazio. Mas no sistema computacional, não. Na hora que começar a medir, pode ter processos que estão dentro já. E quando eu finalizar o processamento, eu não deixo a situação vazia, fica algumas coisas. Então sempre tem essa diferençazinha. Mas, se o sistema está numa situação de balanceamento, ou pelo menos regular, essa diferença a gente vai dar, tá certo? Porque no sistema computacional fica difícil você começar numa situação zero e retornar para a situação. Mas, são pequenas diferenças, mas são mais rápidas. Da mesma maneira, C0 denota o número de operações concluídas pelo sistema dentro daquele período. No caso aqui, C0 também foi uma. Agora bem, B é de busy, né? Preocupado. Isso aqui é o tempo que o recurso passou ocupado dentro daquele intervalo de tempo. Certo? É o tempo que o recurso passou ocupado. Então vamos dizer que o tempo que o caixa passou ocupado foi passou 6 horas, está 5 horas e 30, certo? 5,5 horas. E o gerente passou 2 horas ocupado, certo? Então, essas são informações são informações que você mede. Você entra lá, dependendo do sistema, as coisas podem ser mais fáceis ou mais difíceis para mim. Né? Então, aqui no banco, as coisas são razoavelmente fáceis para você medir, porque você tem tudo, o sistema é aberto, você pode chegar. Por exemplo, isso aqui você bota lá uma pessoa, estou falando aqui de uma pessoa aqui que eu vou colocar, mas é o sistema de medição. Você vai dar um carinha aqui, com um caderno, com um lápis e com um relógio. Ele vai ficar marcando. O gerente vai ficar colocando a mesma coisa. Um carinha aqui com lápis e um relógio. Então ele vai contar. Por exemplo, marcou, também vou colocar uma pessoa aqui. Vou olhar o sistema. Então, a gente vai observar isso aqui durante o período de 6 horas. Os caras vão anotar, quer dizer, vão verificar quantas pessoas chegaram ao cliente, ao banco dentro desse período, quantas pessoas efetivamente saíram, se não for alguém lá dentro. Bom, esse aqui vai olhar o caixa, aqui vai olhar o gerente, e aqui vai verificar quanto tempo efetivamente o gerente estava fazendo algo de útil. Aí é uma coisa mais complicada, porque vamos dizer o seguinte, que pelo menos se não tiver ninguém lá, vamos assumir que o gerente não está fazendo nada, ou o caixa não está fazendo nada. Aí, o sistema computacional, algumas vezes às vezes a gente entrar
para medir, por exemplo, o tempo de espera, é a coisa mais complicada, dependendo do sistema. Mas são informações que podem ser medidas, tá certo? Dependendo, pode ser mais fácil para medir. Então essas são as variáveis operacionais básicas. Vamos para algumas leis básicas, leis operacionais básicas, e depois tem um conjunto de leis operacionais um pouco mais sofisticadas. Então, primeiro ver as leis operacionais básicas. As leis operacionais básicas, que são essas que eu vou apresentar agora, são todas baseadas nessas variáveis operacionais. Um slide só, né? O que é o service time? O service time, diz aí, o service time é o tempo médio de serviço ou finalização. Tempo médio de serviço dividido pelo número de finalizações do recurso. Está nos condicionados. Tempo médio de serviços. Então, o que é o service time? Vai ser basicamente, é o busy time do recurso dividido pelo número de operações que foram finalizadas. Ali é o recurso. É o tempo que ele passou ocupado dividido pelo número de operações que ele concluiu. O caixa. Número de tempo que ele passou ocupado dividido pelo número de clientes que ele atendeu. Então, o service time do caixa é 5,5 dividido por 40. Aí vai dar um número. Se alguém tiver, pode fazer ali. O service time do gerente vai ser 2 horas dividido por 5. O de cima dá 0,1375. 13,75. É o service time. Certo? Ou seja, é o número do tempo. O que é? Isso é o tempo que cada cliente passou o seu serviço. Cada não, sempre tem documento, sempre tem documento. Vou até ter documento, né? Não é que ele passou sendo a cada cliente. Ou visita. Porque pode ter acontecido isso. É visita, certo? Por visita. Mas estou dizendo, do jeito que eu estou colocando aqui, não tem revisita. Não houve isso. Certo? Porque 40. Os 5 para o gerente foram alocados. Isso. Tá? Ou então ele foi para o caixa e o gerente foi embora. Mas não teve revisita. Do jeito que está aqui. Ou seja, o cara não foi para o caixa, foi para o gerente. Foi para o caixa, ou então foi para o gerente, foi para o caixa, foi para o gerente. Do jeito que está aqui. Certo? Mas não importa para a gente o que a gente quer, por enquanto. A utilização do recurso. A utilização do recurso é a razão entre o tempo que ele passou ocupado e o tempo total de observação. Então, a utilização do caixa é o tempo que ele passou ocupado pelo tempo de observação. Ou seja, para o caixa é 5,5 dividido por 6. R$ 0,91 de 5. 0,91. 0,3333. Então esse cara aqui está supercarregado, certo? Para 91% de utilização é muito trabalho. Já está na fome. Por isso que ele ganha menos, né? É por isso que ele ganha menos, né? Trabalha muito e ganha menos. Eu pensei em atualização. Atualizar uma bateria. Bom, Fazer uma máquina de gerente.
Aí vamos calcular a vazão, né? Chamar de tudo, né? A vazão. A vazão, o que eu vou XI é o número de operações finalizadas no recurso dividido pelo tempo de observação. Da vazão, dá o número de operações finalizadas no cliente serviços por unidade de tempo. Claro que posso calcular isso aqui e posso ter o throughput do sistema. A vazão do sistema que é o C0 dividido pelo Q. A vazão do sistema. A vazão do caixa foi 40 por 6. Vamos colocar em hora? 60. Então vai ser um minuto, tá certo? É porque eu não tenho minutos aqui. 360. 40, 360. 0,11. 0,11. 11. Clientes, né? No caso aqui são clientes, é 1 minuto, né? Do gerente. Foram 5, 6, 60. 360. 0,013. 0,13. A vazão do sistema aqui também vai. 0,014. E é a mesma, lá tem na frente. Da mesma forma, vamos calcular a taxa de chegada. E, embora eu tenha utilizado aqui letras do alfabeto da gente, aqui o LAM, a taxa de chegada ele usa o LAM, tá certo? Eu repliquei exatamente como é a anotar para seguir a anotação. Então, a taxa de chegada no recurso, que é o LAM daí, é o número de chegadas àquele recurso dentro do período dividido pelo período de observação. Que é a taxa de chegada. A vazão também. Tá. Então, e a taxa de chegada do sistema vai ser o A0 dividido pelo 1. Caso a taxa de chegada é a mesma coisa. Quer dizer, que vai ser tudo igual, né? O ponto está aqui para fazer o cálculo. Certo? Balanceado. Balanceado. Esse cara tem valor da pessoa balanceada. E aqui é o número médio de visitas. O número médio de visitas é o número de operações que foram finalizadas no recurso dividido pelo número de operações que foram finalizadas pelo sistema. No caso aqui do caixa, é 1, né? Porque 40 por 40. Agora, do gerente, é 5 por 40. Estava no slide 20 e pouco. Na oitava, tá? 55. Deve ser 25. Rapaz, Certo? Não tem revisão. Né? Está vendo que não tem revisão. Certo? Se tivesse revisão, está escrito aqui hoje ou no dia todo. Então, essas são as leis básicas. Certo? São 10 horas. Eu ia começar para falar das regras
seguindo, quando a coisa começa a ficar mais interessante, certo? Mas, vamos parar aqui. Melhor que acabou a aula.